Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, igreja. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Abra vossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 43. Glória. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Isaías 43, verso 1 em diante. Glória a Deus. Amém? Glória. Eu vou ler aqui no telão. Mas agora sim diz o Senhor, aquele que criou, ó Jacó, aquele que formou, ó Israel, não tema, pois eu os resgatei, eu os chamei pelo nome, você é meu. Verso 2: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. Chamas não o deixarão em brasas. Verso 3: pois eu sou o Senhor, eu sou o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Sebá em troca de você. Curve a tua cabeça. Glorioso Deus, graças nós te damos, porque nós sabemos que o Senhor é Deus conosco. Até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos sustentado, e sabemos, temos a certeza plena e a convicção que o Senhor está aqui. Nós te pedimos na noite de hoje, que o teu Espírito Santo tenha liberdade de falar conosco, de nos exortar, de nos corrigir, de nos reavivar. Enfim, Senhor, que o Espírito Santo tenha a liberdade de agir e interagir conosco. Fala conosco conforme tu queres. Tenha a liberdade de agir no ego do pregador, anulando todo o meu ego. Se porventura, Senhor, o meu ego quiser ser evidência aqui, o Senhor tem a liberdade de quebrar e de anular, para que seja evidência que tão somente o teu Espírito Santo, Deus, fala conosco. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Podeis aceitar. Eu queria que você abrisse agora, fique com essa passagem, não é o tema da pregação, mas é uma passagem que Deus colocou no meu coração, que se faz necessário no decorrer da pregação, você vai entender porque abri aí também. Eu gostaria que você abrisse agora 2 de Reis, capítulo 18. Aleluia. Segundo de Reis, capítulo 18, a partir do verso 1. Nós vamos ler alguns versículos aqui do início. Vou parar para expor a palavra. Eu peço que você permaneça com as vossas Bíblias abertas aí, porque nós vamos, se o tempo nos permitir, nós vamos até o capítulo 19, alguns versículos, para expor que Deus colocou no meu coração. Amém? Segundo de Reis, capítulo 18, verso 1 em diante, diz assim: no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi, e era filha de Zacarias. Verso 3: fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Removeu dos altos, quebrou colunas e deixou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Porque até aquele dia os filhos de Israel
lhe queimava incenso, e lhe chamava Neustã. Confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira de que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre todos os que antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, e guardou seus mandamentos, que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que ele saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Assíria, e não o serviu. Verso 8. Feriu ele os filisteus até Gaza, e seus limites, desde as atalaias dos vigias, até a cidade fortificada. Até aí, por enquanto. Conforme eu abri Isaías 43, a palavra de Deus, o próprio Deus, nos diz: não temas, porque eu sou contigo. E ali o Senhor traz algumas situações. O Senhor diz: quando passares pelas águas, elas não te submergirão, ou seja, você não se afogará. Quando passares pelo fogo, não te queimarão. Ali no tempo a que Deus falou para o povo de Israel, Ele estava falando tanto de uma maneira literal, também como de uma maneira espiritual. Porque no tempo de Israel, nós já sabemos a história do povo de Israel, desde quando eles foram escravos lá no Egito, quando saíram pelo braço forte do Senhor. Sabemos a história. Eles tiveram que atravessar o Mar Vermelho junto com Moisés. Depois tiveram que, com Josué, atravessar o Jordão. Então, literalmente, Deus estava falando para o povo: olha, não temas. Quando vocês tiverem que enfrentar as águas do mar, quando vocês tiverem que enfrentar as águas do Jordão, elas não prevalecerão sobre vocês. Não o afogarão, não submergirão. Não temas, porque eu sou com vocês. Já o fogo não era assim um perigo tão iminente na época, mas nos dias de hoje, trazendo para nossas vidas ambas as situações, quando passarem pelas águas ou pelo fogo, o Senhor está dizendo categoricamente que em algum momento de nossas vidas, todos nós vamos passar pelo fogo e vamos passar pelas águas. Ou seja, o Senhor está dizendo que nós vamos passar lutas, que nós vamos passar dificuldades, que nós vamos ter dias trabalhosos, dias difíceis de enfrentar, dias que muitas vezes vai nos colocar medo, vai nos deixar ansiosos, vai nos fazer perder o sono, vai nos fazer ter medo. E por isso que o Senhor vem e nos diz: não temas, porque eu sou contigo. E aí, é impossível não lembrar, o Senhor coloca no meu coração também, a passagem lá de Provérbios 24:10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, quão pequeno é a tua força. Só que interessante que esse mesmo Senhor, Ele nos diz lá no Salmo 28:7, Ele diz para o salmista, na verdade o salmista Davi, ele afirma: o Senhor é a minha força, o meu escudo, e nele confiarei. Então percebe, queridos, que a palavra do Senhor vem nos exortar a que nós não venhamos estar com o nosso pensamento, com o nosso coração carregado de medo. E Ele vem dizer: eu sou Deus, eu sou contigo. Então o Senhor vem nos ensinar, vem nos encorajar, que a despeito de toda e qualquer circunstâncias, Ele é Deus conosco, Ele é maior que todo problema, Ele é maior que toda adversidade. E se nós confiarmos,
certamente triunfaremos. Triunfaremos. Voltando aqui para a passagem de 2 de Reis, capítulo 18, nós vimos aqui então que o Senhor, quando o rei Ezequias sobe ao trono, rei Ezequias, filho do rei Acás, e se você for ver a história dos reis, você vai ver que o pai de Ezequias, o rei Acás, foi um rei perverso, foi um rei idólatra. Diz a palavra que ele fez tudo o que era mal diante do Senhor. E interessante que quando o rei Ezequias sobe ao trono, ele toma algumas atitudes que agradam a Deus. No verso 3 diz: fez o que era reto perante ao Senhor, segundo tudo que fizera Davi, seu pai. Verso 4: removeu aos altos, quebrou as colunas e debaixo poste ídolo. Tudo isso aqui era tudo que o seu pai tinha feito, levantado estátuas de ídolos, de deuses pagãos para o povo de Israel, levou o povo de Israel à idolatria, levou o povo de Israel a profanar o templo. E ele diz que ele removeu. E interessante que nós falávamos sobre isso ontem. Fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Na aula de ensino ontem, não era nem o tema, mas Deus colocou no meu coração falar sobre isso, e eu não tinha ainda a mensagem preparada. Eu tinha já no pensamento em pregar sobre essa passagem, e aí eu vou estudar e eu vejo sobre isso. Inclusive eu quero, viu, pastor, já está fazendo assim um anúncio para a igreja que está vindo na escola de ensino. Não falte na escola de ensino de terça-feira, porque talvez você esteja achando meio chato, meio cansativo, porque na verdade o que nós estamos fazendo ali é apenas, ainda não é um estudo em si, é um apanhado, é um panorama. Eu estou mostrando para vocês tudo que nós vamos ver livro a livro, porque a nossa escola de ensino, nós vamos estudar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Então, nessas 3 aulas que teve, e esse panorama bíblico que eu estou ali mostrando para vocês, nós vamos concluir, se Deus assim o permitir, na próxima aula. Então, na próxima aula, nós vamos concluir esse panorama bíblico, que é um apanhado de tudo que nós vamos ver na Bíblia inteira, no que nós vamos estudar no decorrer do ano. E como eu falei dessa questão da serpente que foi levantada lá, e eu estou fugindo um pouquinho, mas é rápido, isso faz necessário aqui do tema. Dessa serpente que Deus mandou Moisés levantar, para quando as pessoas eram mordidas, elas olhavam para a serpente e era curada. E óbvio que o tempo não permitiu, então eu não expliquei. E eu percebi que quando cheguei em casa, a minha esposa me questionou, ficou em dúvida. Então, a aula nós vamos concluir rapidinho. Eu vou trazer esse tema para vocês, eu vou explicar exatamente porque Deus mandou Moisés erguer essa serpente, e porque não vale a alegação dos católicos que dizem: não podemos adorar a imagem, não sei o quê. E como que Deus mandou erguer uma imagem? E nós vamos ver que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu vou mostrar várias passagens para vocês, o porquê Deus mandou erguer a serpente, mas Deus não mandou erguer a imagem da serpente para ela ser adorada. Só fazer um pequeno detalhe. Aquela serpente só foi erguida para que quando o povo olhasse para ela, o povo lembrasse que Deus providenciaria a cura. Só por causa disso. Só que depois disso, o rei Acabe e outros reis que houve antes dele, essa estátua, segundo os estudiosos, ela ficou erguida lá mais de 100 anos. E todos os reis que vieram, levou o povo a se prostituir, a adorar. E aqui também o povo começou a adorar essa imagem também dessa serpente. Colocaram o nome dela de deusa Neustã. E aí, interessante, o mesmo Deus que mandou erguer, com um intuito, com a intenção, e o povo perverteu o intuito de Deus, agora Deus vem e manda Ezequias quebrar. Ezequias quebra, destrói, diz aqui, e fez em pedaço a serpente de bronze que Moisés fizera.
porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, lhe chamavam Neustã, ou seja, fizeram da imagem uma deusa. Tá? Verso 5, vem dizer assim: confiou o Senhor Deus em Israel, confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve rei semelhante em Judá, porque ele se apegou ao Senhor. Então aqui está falando, nós já ouvimos também, se você for ver a história lá de Davi, você vai ver que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. E a palavra de Deus fala que não houve um rei como Davi, no aspecto de ser justo, de guerrear as guerras. Davi foi um homem que pecou muito, mas ele sempre se arrependia, reconhecia seus erros e voltava para Deus. Agora aqui está falando que não houve um rei como Ezequias, no sentido de se apegar com Deus. Um homem que andou com Deus, um homem que não abriu mão em nenhum momento do seu reinado de andar com Deus. É nesse sentido que está falando. Diz que não houve um rei como Ezequias, no sentido de andar com Deus. No verso 8 vai dizer que ele, depois que ele fez tudo, ele destruiu toda a idolatria que o pai dele levou o povo de Israel a cultivar, os postes ídolos, essa serpente e tantas outras coisas. Pasme, para você ter ideia, naquela época o rei Acaz também levava o povo a queimar os seus filhos no fogo, em sacrifício a Baal. Um rei perverso. Já preguei em outra pregação, rei Jeoaquim foi um que fez também, queimou seu filho no fogo em sacrifício a Baal. Pasme, dá para acreditar? Homens, entre aspas, de Deus, reis de Israel. Só que Ezequias, quando sobe ao trono, ele destrói tudo isso. Ele se rebela contra o rei da Síria, que vivia oprimindo Israel. E no verso 8 diz que ele sobe contra os filisteus e que ele tem êxito. Ponto. Por que eu falei de Provérbios 24:10? Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Nós vamos ver aqui no verso 9 como começa uma eminente queda desse homem temente a Deus, trazendo para as nossas vidas, que nós ficamos alerta, que a palavra de Deus diz: quem está em pé, ore e vigie para que não caia. Ele quase caiu, quase, mas Deus o socorreu. Um homem que andava com Deus, que a própria palavra de Deus diz que não houve um rei como ele no sentido de andar com Deus. Então observe no verso 9: no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, subiu Salmanaser, rei da Assíria, contra Samaria e o cercou. A cabo de 3 anos, e o cercou. Foi tomada assim no 6º de Ezequias, que era o 9º de Oséias, rei de Israel. Samaria foi tomada. O rei da Assíria transportou Israel para a Síria e fez habitar em Ala, junto a Bor, ao rio Gozar, na cidade dos Medos, porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes violaram a sua aliança, tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, não ouviram e nem fizeram. Só vou fazer um parênteses aqui, e eu não vou ler, porque o tempo não vai permitir. Isso aqui ainda não está falando necessariamente do reinado de Ezequias. Depois na sua casa você pode ler para você entender. Se você for ler o capítulo 17, verso 16, eu vou ler aqui, não é o tema, mas eu vou ler. Diz assim: desprezaram todos os seus mandamentos do Senhor seu Deus, fizeram para si imagens de fundição, 2 bezerros, fizeram um poste ídolo e adoraram todo o exército do céu e serviram a Baal.
Também queimaram os seus filhos e as suas filhas como sacrifício. Deram-se prática adivinhações, criaram em agouros e venderam-se para fazer o que era mal perante ao Senhor. E aí, no verso 21 vai dizer assim: pois quando ele rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram o rei Jeroboão, filho de Nabete, apartou Israel de seguir ao Senhor. Isso aqui ainda está falando que esse rei, só para você entender, esse rei Salmanassar, ele foi um rei que antecedeu o rei Senaqueribe, rei da Síria, e ele já tinha, porque nessa época o reino estava dividido, isso ontem também foi tema na nossa aula. O reino de Israel foi dividido. Quando Salomão morreu, o seu filho Jeroboão reinou em seu lugar. E as 10 tribos do norte vieram ter Jeroboão pedindo para ele baixar os impostos, para ele aliviar a carga, porque nos últimos tempos de Davi tinha colocado uma carga muito grande sobre os ombros dele. Diz a palavra de Deus que Jeroboão tomou conselho com os anciãos, e os anciãos disseram para ele: olha, se você fizer isso que eles estão pedindo, você vai ter o povo em seu favor, você vai ter todas as tribos em seu favor, vai ser fácil o seu reinado. Ele falou: vou pensar. Mas aí ele vai se aconselhar com os seus amigos de infância que cresceu com eles, os jovens. E todos eles dizem que nada. Fala para eles que se a carga de teu pai Davi foi grande, o teu dedo mínimo vai ser maior que o ombro do teu pai. Você vai por uma carga maior ainda. Resumindo, moral da história: as 10 tribos romperam com Jeroboão, se revoltaram, mandaram chamar Jeroboão, que era um rei, era um chefe da guarda de Salomão na época, que estava exilado, que estava escondido na Babilônia. Mandaram chamar ele, no Egito, desculpa, mandaram chamar ele e consagraram ele rei. E ali o Israel foi dividido: reino do norte e reino do sul. Reino do sul ficou apenas a tribo de Judá e a tribo de Benjamim com Jeroboão. Esse rei Salmanassar que eu estou dizendo aqui, ele já tinha invadido esse reinado de Judá, as 10 tribos já tinha assolado, já tinha dominado, já tinha, na verdade, já tinha acabado com o reinado do norte. Então o rei Ezequias já sabia disso. Só que esse rei, ele morre, e no seu lugar vem reinar o rei Senaqueribe. Senaqueribe também queria tomar Israel por completo. Senaqueribe queria tomar agora a parte do sul, que agora nessa época era o rei Ezequias. E aí no verso 13, acompanhe comigo o capítulo 18, verso 13. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria, Laques, dizendo: errei. Preste atenção nisso, queridos. Errei. Retira de mim tudo que me impuseres, suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Verso 15: deu-lhe Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Foi quando Ezequias arrancou das portas do templo do Senhor, das ombreiras, o ouro e o que ele, o rei de Judá, o cobrira, e deu ao rei da Síria. Verso 17: contudo o rei da Síria enviou de Laques a Tartã, a Rabsares e a Rabsaque, com um grande exército ao rei Ezequias. Queridos, a palavra de Deus diz assim: o justo viverá do quê? Da fé. Aleluia. E diz o que mais na parte B? E se ele vai ter, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele.
Rei Ezequias, um homem de Deus, um homem que andava com Deus, que andou com Deus, ele não fez nada de errado, mas quando ele foi oprimido, quando ele foi acuado, ele recuou. Conforme eu li aqui no verso 13, primeiro, como nós lemos do versículo 1 até o versículo 7, diz que ele confiou no Senhor. Quando ele subiu no trono, ele confiou no Senhor. Ele destruiu todas as imagens que o pai dele cultivava, destruiu a serpente, ele queimou tudo e diz que ele se rebelou contra o rei da Síria. Ele se recusou, falou: olha, aqui não, aqui você não vai mais dar ordem, aqui você não vai mais oprimir meu povo. E ele teve alguns anos de paz, enquanto ele seguiu confiando no Senhor. Só que quando ele soube que o rei da Síria tomou o reino do norte, ele assustou. Porque pense, o reino do norte eram 10 tribos, era um exército militar muito mais poderoso que o dele, 2 tribos. Trazendo para as nossas vidas, quão comum é quando nós vemos alguma situação limite, alguém passando por uma luta muito grande, e nós falarmos: se lá aconteceu com tanto poder, com tanto, imagine comigo. Queridos, nós temos que saber, nós sabemos na verdade, mas nós temos que manter essa convicção e essa consciência constante, que nós dependemos de Deus. Outro culto eu preguei aqui e eu dizia para a igreja: se eu te perguntar o que é fé, como você, e eu faço a pergunta para vós hoje, se eu perguntar para cada um de vocês, não precisa me responder, mas pense aí dentro de você, se eu perguntar para cada um de vocês na noite de hoje, o que é fé para você? Defina a fé para mim. Como você definiria? O que você diria? O que é fé? Talvez você diria: fé é acreditar em Deus em toda e qualquer situação. Fé é quando tudo dá errado, você continua confiando em Deus. Cada um vai dizer uma coisa. Eu diria para você que fé é depender exclusivamente de Deus. Isso é fé. Glória a Deus. Isso é fé. Se tudo vai bem, se você está nos montes, está com dinheiro no bolso, está com fama, está com poder, está sendo elogiado, está no auge, você não se vai dessa, você não fica arrogante, porque você sabe que quem te pôs lá, quem te mantém lá é Deus. Você tem essa consciência, o controle é dele. Mas se porventura você se encontra no vale, você permanece confiante, porque você sabe que no vale Deus está de mão dada contigo. E Ele tem poder para te tirar do vale, no momento oportuno. E se ainda Ele não te tirar do vale, Ele vai te dar força, e Ele vai te dar capacidade mental para continuar bem, mesmo no vale. Pastor Luiz, isso é teoria sua, me dá uma base bíblica. Paulo é o exemplo que eu mais gosto de citar, o exemplo do apóstolo Paulo. Homem rico, diz a palavra de Deus que ele era doutor em letras, um filósofo da época riquíssimo, perseguidores de cristão, e um dia teve um encontro com Cristo a caminho de Damasco. Todos sabem o que aconteceu. Caiu por terra, uns dizem que ele caiu do cavalo, mas a Bíblia não menciona cavalo ali. É até provável que tenha caído mesmo, as viagens geralmente eram de cavalo ou camelo. Mas enfim, ele caiu por terra e diz que o Senhor fala: Saulo, antes dele chamar Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele tem um encontro com o Senhor. E ali ele fica cego. E o Senhor fala para ele: vai, continua, chega em Damasco, vai numa casa chamada Rua Direita e fica lá.
Daí Deus manda um certo Ananias ir lá e pôr as mãos em Paulo para que Paulo recobre a visão. E Ananias não queria ir, falou: Deus, como? Esse homem matou muitos cristãos, persegue a tua igreja, o Senhor está mandando eu ir lá. E Deus fala: vai, porque esse é um vaso escolhido. E ele vai experimentar o que é padecer pelo meu nome. E a partir daí, Paulo só foi perseguição, só foi açoite, só foi prisões, só foi escárnio, só foi lutas. E se você for pegar nas cartas de Paulo, eu não me recordo o endereço agora, mas tem uma delas que ele fala assim: me alegro, me regozijo por ser participante, por sofrer pelas obras de Cristo. O que é isso? Deus no controle, Deus sustentando, a ponto que o homem está apanhando, está sendo flagelado, está injuriado, está com a cabeça a prêmio, e ele continua feliz, porque não faz diferença, não é o que vai acontecer, não é se vai estar no alto ou no vale, não é se vai estar apanhando ou não, se vai estar tendo fartura ou escassez, porque o próprio também diz: aprendi em tudo estar bem, sem ter fartura, sem padecer necessidade. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Então nós cristãos, nós temos que entender também esse versículo: posso todas as coisas daquele que me fortalece. Porque quando um cristão ele quer conquistar algo, ele fala: Deus tem promessa na minha vida, eu vou conquistar essa casa, esse carro, esse emprego bom, eu vou ter fama, porque Deus fala que eu posso todas as coisas daquele. Sim, esse versículo é para isso, mas esse versículo também é para quando você estiver no vale, sofrendo afrontas, injúrias, padecendo necessidades, e parecer que tudo está contrário, você dizer: eu posso passar isso, porque eu tenho um Deus que me fortalece. Isso é fé, isso é caminhar com Deus, isso, fé é depender exclusivamente de Deus. Fé Deus tem me ensinado, porque eu tenho passado um estreito. Não fico falando da minha vida, mas eu e Deus e minha família sabem que eu tenho passado lá nos meus negócios, a ponto que eu já estou procurando outras fontes, outras alternativas, porque eu não sei se vou conseguir continuar de portas abertas. Se você me perguntar: você não fica triste? Você não fica apreensivo? Sim. Tem manhãs que é difícil de levantar, de encarar o dia a dia. Tem manhã que bate o desânimo, mas é coisa de momentos. Aí eu me lembro o Deus a qual eu sirvo, o Deus que está no controle, e eu lembro desse versículo. Ele disse que eu posso todas as coisas, então eu vou continuar caminhando e esperando. E de vez em quando a minha filha, a minha esposa que está lá acompanhando tudo, fala: como vai ser, pai? Amanhã? Fala: não sei, mas uma coisa eu sei, não sei se vai ter dinheiro para pagar todos os boletos que está aí, mas uma coisa eu sei: vai ter Deus amanhã também. E se vai ter Deus, Ele está no controle, é Ele que vai resolver, eu dependo dEle, e é todo dia eu tenho falado isso. Parece loucura, né? Mas eu tenho falado e eu vou continuar falando. Quem tem o controle da minha vida, da minha empresa, das minhas coisas é Deus. É Deus. Então fé, Deus tem me ensinado nesses dias, e eu tenho louvado a Deus, eu tenho falado, não tenho murmurado, eu tenho falado para Deus, apesar de eu ter momentos de tristeza, momento de abaixar a cabeça, mas eu não tenho murmurado, porque eu tenho falado: Deus, obrigado que o Senhor permite isso, porque eu sei que o Senhor está me lapidando, eu sei que o Senhor está me ensinando, eu sei que o Senhor está me preparando, porque lá na frente o Senhor tem coisas grandes para mim. Aleluia. Fé é pregar prosperidade quando você não está vivendo prosperidade. Fé é pregar que Deus ainda cura, mesmo quando você está enfermo. Fé é você pregar que Deus proverá, que Ele ainda provê, mesmo quando lhe falta tudo. Isso é fé. Fé é subir aqui no púlpito enquanto vocês estão aí me ouvindo e pregar eloquentemente falando que Deus é bom. Mas quando eu fechar a minha Bíblia aqui, eu entregar o microfone para o pastor Éder, e eu montar no meu carro, e eu chegar na minha casa, e antes do
dormir, eu vou dobrar o meu joelho para orar. E a minha carne cansada, não querer orar, e os problemas vêm na minha mente, é que o Espírito Santo vem e fala para mim: ora, porque você estava no púlpito, você falou que eu sou bom, você falou que eu sou bom para a plateia. Aqui não tem plateia. Então é a hora de eu ver se você tem fé, se você vive ou se você não vive. Isso é fé, queridos. Então aqui Ezequias recua, e Ezequias vai e fica com medo pelas ameaças e fala: eu errei, retira de mim tudo que quiseres. Aí pronto, ele deu legalidade. Senaqueribe colocou um monte de impostos para ele. Pasme, ele saqueou, ele tirou todo o ouro ali da casa de Deus, ouro, prata, ele deu tudo ao rei Senaqueribe, e diz que com tudo isso o rei Senaqueribe manda mensageiro: eu vou invadir aí. Não estava satisfeito. Então, queridos, não adianta dialogar com o inimigo, não adianta tentar fazer um acordo com o inimigo. Faz isso, porque se você fizer isso. E aqui me vem à memória agora, quando José do Egito Deus deu um sonho para ele, que ele prevaleceria, que ele reinaria sobre seus irmãos, que o sol e 11 estrelas se prostraria diante dele. Depois que ele conta o sonho, todos sabem o que aconteceu. Traído pelos irmãos, humilhado, vendido para Faraó como escravo. Só que chega lá, se torna líder na casa de Faraó. Depois é humilhado pela esposa de Faraó, que quer se deitar com ele, ele recusa. Vai para a prisão. Na prisão se torna líder. Tem um sonho, dois copeiros mora, padeiro mora, tem sonho, conta para ele, fala de lembrar dele, esquece dele. E todos sabem o que aconteceu, e esse homem continuou servindo a Deus, mesmo lhe faltando tudo, mesmo, entre aspas, abandonado por Deus. Não largou mão de seguir Deus. Você acha que muitas vezes não falaram para José? Se Deus te abandonou, rapaz. José ficou 17 anos como escravo lá no Egito. Se Deus te abandonou, abandona esse Deus. E ele continuou seguindo a Deus. Continuou seguindo a Deus. Vocês sabem que ele veio a se tornar governador do Egito. Ele não recuou. Só que aqui o rei Ezequias recua. Vamos ao verso 19 do capítulo 18. Rabsaque lhe disse: dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei da Síria, que confiou. Que confiança é essa que te apoia? Então Rabsaque veio e perguntou a Ezequias: que confiança é essa? Em quem você se apoia? E aí ele vai e fala um monte de besteiras. Verso 22, eu vou pular alguns versículos aqui por causa do tempo, diz assim: mas se me disseres, confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse cujo os altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém, perante esse altar adorarei em Jerusalém? Verso 25: acaso subi eu agora sem o Senhor contra esse lugar para destruir, pois o Senhor mesmo me disse: sobe contra eles e destrói. Então Rabsaque diz, vou resumir aqui a história para você. Rabsaque diz para os mordomos de Ezequias: viu, qual é a confiança que teu rei tem? Em que ele está se apoiando? Será que é nesse Deus a qual ele removeu todos os altares? Aí ele diz aí no verso 25: esse mesmo Deus disse para mim subir contra vocês e destruir vocês. Esse mesmo Deus. Então, verso 26: então disseram Eliaquim, filho de Elquias, Sebna e Joabe, a Rabsaque, rogamos que fale em aramaico aos teus servos, porque entendemos.
e não fale em judaico aos ouvidos do povo que está entre as muralhas. Mas Rabsaque lhe respondeu e mandou-me: acaso meu senhor, para te dizer estas palavras a ti somente e ao teu senhor, e não antes aos homens que estão sentados sobre as muralhas, para que coma convosco o seu próprio excremento e beba a sua própria urina. Então Rabsaque se pôs e clamou em alta voz em hebraico. Ou seja, o medo ali era tanto que eles começaram a falar tudo o que ia fazer, e eles pedem: olha, fala em aramaico, porque nós entendemos aramaico. Mas se você falar em hebraico, todo o povo vai entender e vai ficar assustado. Eu falei: eu não estou preocupado com isso. Sabe o que vai acontecer com todos vocês? Vocês vão comer as suas próprias fezes e beber suas urinas quando nós invadirmos aí. Porque no verso 25 ele tinha dito, ele disse, eu vou reler o 25: acaso subi eu agora sem o Senhor contra este lugar para destruir, pois o Senhor mesmo me disse, sobe contra eles. Interessante, olha como a afronta a Deus era tão grande, que ele disse assim: ó, o Deus de vocês falou para mim subir contra vocês, que eu vou destruir vocês. Foi ele que mandou, mas eu vou subir sem ele. Sem ele. E falou tudo isso. Eu já estou finalizando. Eu queria que você fosse agora, capítulo 19, verso 1, diz assim: tendo o rei Ezequias ouvido tudo isso, rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Verso 8 eu queria ler agora. Tem um título aí, não sei, na sua Bíblia deve ter, na minha tem assim: Carta do Rei da Assíria. E eu diria Carta do Inferno. Não leia Carta do Inferno, eu diria para você. Diz assim, verso 8 do capítulo 19: voltou, pois, Rabsaque e encontrou o rei da Síria pelejando contra Líbna, porque ouvira que o rei já havia retirado de Laques. E o rei ouviu a respeito de Tiraca, o rei da Etiópia, e se dizia: eis que saiu para guerrear contra ti. Assim tornou a enviar mensageiro a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá, não te engane, o teu Deus em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas minhas mãos. Verso 14: tendo Ezequias recebido a carta das mãos do mensageiro, leu então e subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor. Agora Ezequias lembra de Deus. Agora Ezequias lembra tudo que eu venho pregando, tudo que eu falei aqui. Qual o nosso comportamento? Quando Ezequias viu que o acordo que ele tentou com o servo de Satanás não adiantava, ele se volta para Deus. E ele diz, verso 15: e orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve, e abre, Senhor, os olhos e vê e ouve todas as palavras de Senaqueribe, os quais ele enviou para confrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações de sua terra e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obras de mão de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Eu quero reler o finalzinho do verso 16. Ouve a todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar quem? Sabe o que eu entendo aí, queridos? Muitas coisas, muitas adversidades quando vem, muitas vezes não é nem contra nós, é contra Deus. E é
por isso que nós temos que colocar diante de Deus, porque quantas vezes quando você está passando uma luta, alguém fala assim, cadê o teu Deus? Ah, pastor Benedito, você não é pastor? Ah, pastor, você não é pastora? Não está servindo Deus? Cadê o teu Deus? E então aqui a afronta foi. E aqui ele pede para Isaías orar, também clamar, verso 20. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pedistes acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi, e esta é a palavra a respeito. Vá lá no verso 32 do capítulo 19. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde veio voltará, mas nessa cidade não entrará. Assim diz o Senhor, porque eu o defenderei, esta cidade, para livrar, por amor de mim. Por amor de quem? Por amor do próprio Deus, porque a afronta era para Deus. Então, em outras palavras, quando o profeta Isaías é consultado, o profeta Isaías fala para Ezequias, por que choras? Olha a carta aqui e veja. Isso não está na Bíblia, tá, queridos? Eu que estou fazendo agora uma conjecção. Eu imagino que Isaías deve ter falado para ele, viu? Você está chorando à toa. A carta não é para você. A carta vem para o endereço errado. Ezequias deve ter falado, como não, Isaías? Como a carta não é para mim? Está aqui a carta dizendo que vai destruir Israel, que vai queimar tudo, que vai... Eu imagino que Isaías deve ter falado, vê o que está dizendo aí, que ele queimou todos os outros deuses das outras nações do fogo, e quer ver se o teu Deus o livrará. Então entenda, Ezequias, a carta não é para ti, a carta é para Deus. Sabe o que eu entendo aqui? As afrontas que enfrentamos, as lutas, as perseguições, muitas vezes diretamente de Satanás. Nós temos que nos fortalecer e entender, não é contra mim, é contra o meu Deus, e é Ele que vai lutar. A minha luta não é eu que vou lutar. Porque aqui agora, para finalizar, verso 35. Então naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil. Quando se levantaram os restantes pela manhã, e eis que todos esses eram cadáveres, retirou, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e foi e voltou a Nínive. Eu pergunto, cadê o valentão? Cadê o valentão que disse que ia destruir Israel? Que ia fazer Israel comer suas próprias fezes e beber sua urina, e que ia queimar o seu Deus no fogo? Queridos, queima deuses de barro, que Deus não é, como o próprio Ezequias reconheceu aqui. E como Deus disse, nessa cidade não entrará. Deus está dizendo para mim e para tu na noite de hoje, não te preocupes, não vá dormir, não vá embora angustiado, não vá embora pensando nas dívidas, não vai embora pensando no aluguel, não vai embora pensando como vai ser o amanhã. Talvez você já tenha pensado até como vai ser o restante do ano, você tem planejado mal. E o Senhor manda dizer o que Ele diz na sua palavra: basta cada dia o seu mal. O amanhã virá com seus cuidados, e eu tenho cuidado de ti. O Senhor manda dizer: basta o que aconteceu de mal no dia de hoje. Não planeje o seu amanhã um dia mal, porque eu estou no controle, eu tenho cuidado de vós, eu sou o vosso Deus. Nessa cidade não entrarás, se creres, se tiver fé. E fé é ter a certeza e a convicção
de depender exclusivamente de Deus. Ah, pastor Luiz, mas a guerra lá na Ucrânia, na Rússia continua. Por conta disso o petróleo está subindo, tudo está subindo. Eu não dependo disso, eu não dependo da circunstância, eu não dependo de governo. Se Bolsonaro, se fulano, se vai prevalecer, não vai prevalecer. Nós dependemos de Deus. A igreja de Cristo tem que entender isso e tem que começar a viver isso, tem que estar convicto disso, porque não adianta eu falar que creio, mas quando eu tenho que passar pelas águas, fico com medo de me afogar. Quando eu tenho que enfrentar o fogo, fico com medo de me queimar. E perceba que a palavra de Deus diz: quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo, o que é isso? A palavra de Deus está dizendo que enquanto viver, está afirmando com certeza que nós vamos passar lutas, que nós vamos passar dificuldades. Ao contrário do evangelho fácil que se prega aí, vem para Jesus, faz um pacto. Que pacto é esse, querido? O pacto é o único que Cristo Jesus fez lá na cruz por mim e por você, por ele disse: está tudo consumado. Esse é o pacto. Vem para Jesus. Programas aí de rádio, faz uma caridade, doa uma cesta, doa uma cadeira, doa não sei o quê, porque aonde você não pode ir, a tua caridade vai. Que caridade é essa? Aonde você não pode ir, Jesus vai à frente, quebrando as barreiras, abrindo os caminhos, indo conosco, querido. Ou acreditamos, ou estamos convictos disso, ou estamos brincando de ser crente, ou estamos perdendo tempo. É hora de tomarmos consciência do que somos em Cristo e vivermos essa realidade. Pastor agora de vez em quando brinca, né? Zoa eu, né? Pastor Luiz diz: haja o que houver. Eu vou continuar dizendo, pastor: haja o que houver. Tudo dando certo, seguindo a Deus. Tudo dando errado, seguindo a Deus. Com dinheiro no bolso, seguindo a Deus. Sem dinheiro, servindo a Deus. Com saúde, servindo a Deus. Doente, servindo a Deus. Haja o que houver, seguindo a Deus. Seguindo a Deus, seguindo a Deus. Porque eu e você podemos continuar vivendo sem todas essas coisas, mas nós não podemos viver sem Deus. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando pelo fogo, não te queimará. Mas quando você e eu tomarmos a atitude que tomou no final o rei Ezequias, eles foram derrotados, seus deuses foram queimados, porque deuses não eram, mas só tu és o Deus vivo. Então entenda, todas as afrontas não é a nós que afronta, é o Deus vivo. Então, queridos, amanhã, quando o inimigo vier em forma dos Senaqueribes da vida, se levantar e falar que você não vai conseguir, falar onde está o teu Deus e que o teu Deus não vai dar um jeito, diga para ele: viu, essa carta você não tem que mandar para mim. Essa carta, o endereço não é aqui. Essa carta é para o Deus de Israel, porque é Ele que cuida da minha vida. Se Ele quiser, Ele me mata, mas se Ele quiser, Ele faz eu triunfar. Que eu e você possa dizer como o apóstolo Paulo: quer seja pela vida, quer seja pela morte, minha vida glorifique a Deus. Amém? Fique com essa mensagem no teu coração, pastor Éder. Peço perdão, passei um pouco do horário, mas era necessário. Glória a Deus. Boa noite, paz seja convosco. Você pode ficar em pé? Vamos orar. Deus é conosco. Amém? Deus tem cuidado da nossa vida, Deus tem cuidado da nossa história. Nós não podemos retroceder diante de Deus. Diante de Deus nós avançamos, porque Ele está conosco.
Em todo tempo, em todo momento da nossa vida, Deus tem cuidado de nós. Qual tem sido as suas afrontas? Qual tem sido as suas lutas? O seu dia a dia? Apresenta diante de Deus. Entrega para Jesus. Muitas pessoas entregam a sua vida e a sua história para outras pessoas, para o vizinho, para o colega de trabalho, e se esquece de entregar para aquele que está cuidando, para aquele que faz, para aquele que pode dar a resposta, que é o Senhor. Então que nessa noite você possa entregar tudo diante dele e dizer para ele: Senhor, está aqui, Senhor. Eu entrego a Ti, Senhor, porque eu creio em Ti e eu sei que o Senhor está comigo. Eu não vou retroceder, Senhor. Eu não vou dizer que confio no Senhor só quando tudo vai bem, mas eu vou confiar em Ti em todo tempo, em todo momento da minha vida. Feche seus olhos e coloque diante de Deus. Você está na casa do Pai, se você quiser dobrar o joelho, você dobra. Se você quiser sair do seu lugar e ir aqui na frente para orar junto, a gente ora. Fique à vontade, você está na sua casa. O importante é você falar com o Pai. Você entregar para Ele e falar: Senhor, minha vida está aqui, Senhor. Talvez você chegou aqui desanimado, você chegou aqui pensando em desistir, você chegou aqui